Vamos estudar a palavra de Deus hoje. Legal, olha só, gente, é dando que você recebe. Geração Vida está doando toda a arrecadação do almoço hoje para a gente mandar para Petrópolis. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Parabéns. Por isso que eu te amo, Loura. Você é demais, né? Você é demais. Pois é, mas você, né, sabe das necessidades do Nova Vida Kids, né? Você não está preocupado com as necessidades do Nova Vida Kids, mas primeiro você está preocupado com a necessidade do seu próximo. Que Deus continue honrando a sua fé, minha esposa. Eu amo você. Então, mais um motivo para você comprar comida, né? A gente quer zerar aquilo ali, porque toda a arrecadação a gente vai reverter naquilo que está sendo prioridade para a necessidade de Petrópolis, né? Que você também possa se envolver com tudo que diz respeito ao seu próximo. E eu disse para a turma, né? Já pedi o Zé para preparar a van ou o caminhão, vai depender de você, né? Aquilo que você trouxer hoje à noite. Espero que a gente saia daqui com um caminhão. Mas se não der para sair com o caminhão amanhã, a gente quer sair com a van cheia, né? Eu já disse para ele, não importa o lugar, né, que a gente vai entregar, seja num centro de recuperação. Nós não temos uma bandeira religiosa, nós temos o amor de Deus no nosso coração, e o objetivo é abençoar. Não precisam saber quem está abençoando, né? A gente não precisa dizer que veio da Nova Vida, né? O importante é abençoar, e que você faça isso. A Bíblia diz, não saiba a tua mão direita o que a esquerda está fazendo. Então faça, né? E quem vai te abençoar? Aquele que está te vendo. É Ele que vai te honrar, é Ele que vai abençoar você e a sua vida. Tá bom, gente? Vamos lá, gente. Semana passada, se você não estava conosco, a gente pregou uma mensagem falando da postura do discípulo, daquilo que o discípulo aprendeu com Cristo, daquilo que o discípulo tem recebido de Cristo. E, através dos ensinamentos de Jesus, a gente vê a igreja sendo um diferencial naquela sociedade. Você vê o livro de Atos sendo algo assim surreal. Você vê a igreja expandindo, a igreja fazendo, as pessoas se integrando, amando. E Jesus nos ensinou a sermos iguais a Ele. E o discípulo, né, ele precisa ser igual ao seu mestre. E para a gente aprender aquilo que Jesus nos ensinou, a gente falou semana passada, parte 1, sobre o papel do discípulo, né, da disciplina que o discípulo precisa ter, do empenho que nós precisamos ter em toda a nossa prática de vida. E nessa segunda parte hoje da nossa reflexão, a gente quer usar 3 figuras bíblicas para a gente entender um pouquinho sobre toda essa dinâmica de como discípulos a gente precisa se enquadrar e praticar. Jesus nos ensina, Paulo nos ensina, e ele fala de 3 pessoas. A primeira, ele dá o exemplo do soldado. A segunda, ele dá o exemplo do atleta. E o terceiro exemplo, ele nos ensina a sermos igual ao agricultor. E dentro dessa perspectiva, desses 3 exemplos, a gente vai aprender que, como soldado de Cristo, a gente precisa estar sempre atentos. Eu não servi, eu fiz de tudo para servir, mas sobrei, né? Caí na reserva. Mas eu gostava e sempre admirei muito a vida militar. Não sou frustrado porque hoje eu faço aquilo que eu amo e aquilo que de fato eu fui chamado, né? Mas eu admiro demais, né, a postura, o empenho, a dedicação.
a presença, né? Toda a visão das Forças Armadas, a proteção que as Forças Armadas faz para a pátria brasileira, cuidando das nossas fronteiras, cuidando da nossa Amazônia, cuidando, né, de tudo. Olha, a gente está vendo a situação lá em Petrópolis, tem soldados das Forças Armadas lá, se doando, se empenhando. E para ser soldado, né, ele precisa ter toda uma dinâmica. A gente vê, às vezes, os garotos aqui da igreja, quando entram para as Forças Armadas, às vezes vão meio barrigudinho, né? Às vezes vão meio sem músculo, sem postura, né? E aí passa um tempo, daqui a pouco eles aparecem, né? Aí já estão mais posicionados, já andam mais empinados, já não andam mais encurvados, né? Ou esticados demais, já tem uma postura, um alinhamento. E a vida do soldado, né, além do exercício físico, além de uma boa alimentação, é uma vida de prontidão. Eu lembro que eu morava perto da Vila Militar, e às vezes eu passava, né, um certo horário naquelas cabinezinhas, e tinha lá um rapaz com um fuzil, né, mas ele estava atento, ele estava olhando, né, ele estava cuidando, protegendo aquele lugar ali, a qual ele estava ali determinado como seu posto. Então o soldado, ele precisa estar sempre vigilante, ele precisa ser uma pessoa ágil, ele precisa ser proativo. E nós, como soldados de Cristo, né, a gente precisa ter algumas qualidades que Cristo nos confiou. A primeira delas é que você, como um soldado de Cristo, dentro dessa analogia, dessa figura, Cristo confiou uma missão para você. Você pode dizer, glória a Deus. Então você tem uma missão. Você tem um papel no exército de Cristo. Eu lembro que quando a gente começou tendo a época das comunidades, né? Um dos nossos grupos da comunidade, eu não me lembro qual delas criou essa canção, a gente cantou, né? O nosso general é Cristo, seguimos. Você lembra dessa música? Seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ali a gente vê a figura de um soldado que Deus está nos ensinando. E Deus te confiou alguma coisa. Deus te confiou algo. Alguém que Deus confiou. Esse é você. E Deus, ao te confiar, Ele diz mais, olha, por eu confiar em você, então não se embarace mais com nada desta vida. O soldado espiritual, aquele que foi alistado no exército de Cristo, ele não pode mais se embaraçar com as coisas da vida. Diariamente você, como esse homem e essa mulher desse exército, precisa estar sempre atualizado, tendo a sua mente aberta, perceptível, contra a guerra que você e eu estamos enfrentando. Pastor, a gente está em guerra? Sim, estamos. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade. E para isso, como soldado de Cristo, você foi capacitado por Deus. Efésios, no capítulo 6, Deus te mostra ali todo o equipamento que Ele deu a você. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, calçado seus pés para prontidão, orando em todo tempo, perseverando em todo tempo. Então você e eu somos convidados, a não ser de forma alguma desatentos diante dessas situações que nós estamos vivendo. Precisamos, como esse soldado de Cristo,
crer em Deus, não nos desanimar, gente, tendo coragem todo tempo, não devendo de forma alguma estar desatento. Eu lembro que teve uma vez, dia 7 de setembro, quantos aqui tem o hábito de ver a parada? Pouca gente, né? Fala para o seu irmão, você é brasileiro. Você precisa valorizar a sua pátria. E eu estava olhando a parada e teve de repente, caiu um toró danado. E todo mundo lá naquela chuva, uma coisa simples, né? Se fosse qualquer pessoa, choveu, deixa eu correr, vou procurar uma marquise, vou procurar um espaço para me proteger da chuva. Eles permaneceram enfileirados, marchando, cumprindo toda a sua missão até o fim. Ninguém ficou preocupado porque estava chovendo, ninguém ficou preocupado porque o cabelo ia desmoronar. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. E como soldados de Cristo, a gente não pode se distrair com qualquer coisa, ou por qualquer coisa. E a gente precisa estar atento, porque nesses últimos dias, muitas coisas vão tentar te distrair para que você saia do seu objetivo. Muitas coisas. O medo é uma delas. Você já reparou hoje como as pessoas estão com medo? Você já percebeu que todas as informações que você recebe, elas vêm com uma pitada de medo? Seja ela em qualquer canal que você ouvir, todas elas vão inserir o medo nas pessoas. E se você estuda um pouquinho sobre a arte da guerra, sobre as formas de manipulação da mente das pessoas, você vai ver que isso é uma estratégia. Você vai ver que isso é algo estudado para que as pessoas tenham a cada dia mais medos de sair na rua, de viver. São estratégias de guerra. Ao longo da arte da guerra, por exemplo, um dos livros mais famosos que a gente conhece de guerra, né? As guerras do Japão, e ali vai, e tantas outras. Você já reparou que a gente está vivendo hoje um drama entre a Ucrânia e a Rússia? Amém? Todo mundo está acompanhando isso? Você já viu as artimanhas, as pitadas, as fustigações entre um e outro? Até países que não tem nada a ver ficam fustigando, dizendo, ó, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E até agora não aconteceu nada, e a gente ora para que não aconteça nada. Você pode dizer amém por isso? Que eu não quero uma guerra ali, nem desejo mal dos meus irmãos da Ucrânia ou da Rússia. Ah, pastor, eles nem estão perto da gente. Não importa. Mas você já imaginou o que é uma guerra? O drama que é, o terror que é. Pessoas que perdem tudo, que construíram com tanta dificuldade. E nós precisamos entender que tudo isso é uma estratégia para que a humanidade viva a cada dia mais cheia de medo, cheia de temor. E nós, como alistados do exército de Cristo, a gente precisa estar antenado, percebendo os ardis de Satanás. Por isso que quando a gente pregou aqui, em um dos nossos encontros da noite, sobre os dons espirituais, a gente falou isso para você. Os dons espirituais são necessários demais nesses últimos dias, porque os dons espirituais vão fazer você perceber, e quando você ouvir um negócio desse, você vai profetizar e declarar que aquilo não terá validade, não terá uma finalidade futura para destruir nada e ninguém. O soldado
Precisa ser então essa pessoa que tem essa mente renovada em Cristo, que está preocupado não com uma guerra física apenas, mas com a guerra espiritual. Por quê, queridos? Porque o mundo jaz no maligno. Aonde você sai ali, a partir daquele momento que você passa por aquelas portas, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a sua guerra, a minha guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes infernais da maldade. E aí você está falando, isso existe? Sim. Agora, como você e eu vamos detectar isso? Somente com os dons espirituais. Somente capacitado com a unção do Espírito Santo, para que você, ao olhar, você possa identificar os ardis do inimigo. E o soldado de Cristo, ele precisa então estar cheio da presença do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Nós, como cristãos, precisamos estar com a nossa mente totalmente preparada para o bom combate da fé, contra toda essa armação do inferno. Nós, cheios dessa presença do Espírito Santo, nós não ficaremos embaraçados com nada, porque a gente tem a percepção do Espírito. Somos levados a nos dedicarmos mais e mais, não somente aos afazeres cotidianos, nem nos embaraçamos com ele, mas somos levados e entendemos que todas as coisas, como soldados de Cristo, nós precisamos estar treinados, capacitados, cheios da unção desse Espírito. As armaduras de Deus, então, na tua vida são fundamentais. E aí, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, Jesus, já através do apóstolo Paulo, disse para você, olha, no versículo 10 ele diz, olha, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para resistir o dia mau. Qual é o dia mau, pastor? Todo dia tem o dia mau. Uma circunstância, um problema. E aí cabe a você e eu estarmos revestidos, resistindo na fé esse dia mau. Agora você já imaginou um soldado do exército, da marinha, né? Como o meu corpo, com essa barriga, que não aguenta caminhar nem correr mais uns 10 quilômetros? Eu lembro quando eu morava perto da Vila Militar, eles passavam, né? Não sei o que, e tinha um cara, que o cara era demais, eu não sei o nome dele, ele saía, corria lá na ponta, ia lá no final, aí tinha sempre um gordinho lá, ele, vambora rapaz, vambora, não sei o que, aí daqui a pouco ele dava um rasante, voltava de novo para frente com uma bandeirinha, falava, cara, como é que o cara tem fôlego, meu? Hã? Parece papalégua. E às vezes não era um garotão só não. Quem serviu aí sabe, né? Ou quem não serviu e viu sabe como é que é, né? Porque às vezes o cara era um coroa, mas o cara estava, né, treinado fisicamente, e ele dava aquele pique, passava todo mundo e ia lá para frente da tropa, e ele cantando de novo. Já imaginou você correr e cantar? Não é fácil, né? Mas os caras lá correndo, cantando, né? E marchando. Mas aquilo tem um objetivo, preparar fisicamente a pessoa. E a gente, como soldado de Cristo, a gente precisa estar com os nossos armamentos bem afiados, bem organizados. Efésios capítulo 6 diz que você precisa estar, né, com o capacete, com a espada do Espírito, treinado, para usar em qualquer ocasião, sendo perseverante na fé, resistindo todos os dias. E querido, nesse capítulo a Bíblia diz assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Você não precisa ter medo do diabo. Você pode dizer isso comigo? Eu não preciso ter medo do diabo. Pastor, é mesmo? Sim, claro. Nem de gato preto, nem de nada. Por quê? Porque o diabo já foi vencido. E quem venceu? O nosso rei, o nosso general. A Bíblia diz, olha, maior é aquele que está, diga, em mim. Maior é aquele que está em você. Você entende? Maior é aquele que está em você. E se maior é aquele que está em você, tudo que está ao teu derredor é inferior àquilo que está e habita em você. Eu vos dei poder e autoridade. Eu vos dei unção. Isso foi o que o nosso Senhor nos deu. Eu vos dei autoridade. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome comerão qualquer coisa e não vos pegará. Por quê? Porque maior é aquele que está em você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em você. Então nós precisamos ter essa clareza. E essas três figuras nos mostram quem nós somos. A primeira, não sei se a gente vai conseguir falar das três hoje, mas esse soldado, ele fala isso para a gente. A segunda pessoa é o atleta. E eu acho que eu vou parar no atleta por causa do nosso horário. Falar de atleta é falar de um modelo parecido que você vê hoje, que é as Olimpíadas. O atleta, o atletismo, você já sabe, começou lá na Grécia. E Paulo olha para o atleta e nos compara a um atleta. Nos compara agora como igreja a essa pessoa. A essa pessoa que está preparada para a Olimpíada. E o objetivo do competidor é alcançar o prêmio, ter vitória, ainda que você não receba o prêmio, você quer alcançar. Eu sempre gostei de correr. Quando eu era jovem, antes de conhecer Bangu e a Ivone, me apaixonei por Bangu, mas antes me apaixonei pela Ivone. Eu corria na Floresta da Tijuca. São aproximadamente 10, 12 quilômetros subindo. Eu sempre gostei de correr, mas eu nunca fui veloz. Eu nunca tive uma boa arrancada, brigada, mas eu sempre tive resistência. E os meus amigos, subiam aquilo lá, sempre mais magrinho, eu sempre fui cheinho, sempre mais magrinho que eu, subiam aquilo com a maravilha danada, ficavam lá em cima me esperando. Mas eu sempre cheguei. E você como atleta, você precisa entender o seguinte: na competição que você e eu estamos vivendo, a gente só precisa chegar. Fala para o seu irmão, você só precisa chegar. Você entendeu? Só chegar. Não para. Vai no teu ritmo. A gente tinha um colega que eu chamava ele de Veloster, Cara, ele parecia o Papalégua, da minha época de desenho. O cara corria pra caramba. Não me lembro mais, se ele ainda corre, mas ele corria muito. Mas o importante é você não ser talvez o Papalégua, mas vai no teu ritmo. Vai dar uma trotadinha, mas vai, não para. Qual é o seu alvo?
Qual é o meu alvo? Nosso alvo é o céu. Você pode erguer as suas mãos e dizer: eu tenho uma pátria. A pátria é o céu. Vou voltar ao passado. Se você souber, me acompanhe. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será uma realidade, pois pra lá voarei. É a nossa cidade. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. O novo evangelho, que não é o evangelho que Paulo pregou, tem nos transportado para a terra. Preste atenção nisso. E dito para a gente que aqui na terra tudo é melhor. Mas a Bíblia diz que tudo que você tem aqui é passageiro. Que eu tenho aqui é passageiro. A nossa cidade não é essa aqui. Eu vou preparar-vos lugar, disse o Senhor Jesus Cristo, mas eu voltarei e vos levarei para a cidade que eu já preparei para vocês, a Nova Jerusalém. Eu creio num Deus que dá casa nova. Ele me deu 2 já. Eu creio num Deus que dá carro para você. Ele já me deu vários. E eu disse para ele: Deus, não aguento mais andar com as 2 crianças, uma em cada braço, eu com uma, Ivone com outra. Manda um carrinho para a gente. Deus dá isso tudo, gente. E muito mais. Isso chama-se na Bíblia de prosperidade. Mas não se apegue a isso, porque isso não é o centro do cristianismo. Dinheiro, bens, não é o centro do cristianismo. Nós na Nova Vida falamos de prosperidade, mas isso não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é o reino de Deus. Então que você pense nisso, que você saiba disso. Deus vai continuar te abençoando aqui na terra? Vai, porque Ele é um Deus bom. Mas isso não é o seu foco, não é o seu objetivo, não é o centro da sua vida. Lembra o que João viu? João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais tinha um filho semelhante ao homem. Filho do homem era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando,
Se prepare para que tu vejas. Basta só correr. Corre no teu ritmo. Não olhe para trás. Olhe para frente. Ah, tem alguém ficando doente em casa. Creia, o Senhor que cura está com você. Ah, perdi o emprego. Creia, se uma porta fechou, outras se abrirão. O teu Deus não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar o leite, não vai deixar faltar a mamadeira, não vai deixar faltar a fralda. Mas a distração do inferno é que você fique agora aterrorizado. O que vai ser de mim? E aí Jesus diz para a gente: olhe para as plantas, olhe para as aves. Nem Salomão. Você já imaginou como é que era Salomão, gente? Eu fico pensando. Deve ter pia de ouro, vaso de ouro, copo de ouro. Se aquele cara só bebia tudo em ouro. O cara era o mais rico do mundo. A Bíblia diz que nem Salomão. Está lá em Mateus capítulo 5. Foi cuidado como o Senhor cuida de você e de mim. Como um atleta, não se distraia. Não se distraia. O objetivo dos competidores é alcançar o seu alvo. Portanto, qual é o objetivo então? Tenha uma alimentação dirigida. Vocês estão olhando para uma pessoa que gosta de comer. Se você falar, o que você gosta de comer? Tudo. Tutu, macarronada, pizza. Onde teve festival de pizza? Parabéns, Andrezinho. Homens que vocês não vieram, perderam. Tínhamos 50 homens aqui. Pizza de primeira. Precinho, ó. E veio uma palavra de Deus, do coração de Deus para os homens através do André. Agora uma boa notícia. Mês que vem tem mais. Então quando o Andrezinho falar, você já, pumba, já faça a sua inscrição, porque eu não sei o que ele vai botar aí na fita. Talvez um crepe, talvez um churrasco, né? Não sei. Mas, gente, mas a alimentação do atleta precisa ser dirigida. A atividade dele, né? O cristão deve então ser determinado. Foco, força, fé, direção, permanência. Deve ser a sua missão, a minha missão, o seu proceder, o meu proceder. Que a gente entenda isso. Por quê? Porque você tem um prêmio. Diga, eu já tenho um prêmio. Já temos um prêmio. O prêmio você já conquistou pelo Senhor Jesus na obra da cruz. Ele conquistou tudo para você. Tudo. Tudo Jesus já conquistou naquela cruz pela sua vida. E por último, o agricultor. Eu admiro demais o Brasil e o pessoal que planta nesse país. Aliás, a gente está alimentando o mundo, né? Você pode falar Brasil, fala comigo, Brasil. Terra abençoada por Deus. A gente está vendendo comida para o mundo inteiro, gente. Se você não sabia, fique sabendo disso. E eu admiro demais os agricultores. O cara não fica olhando para o céu se está chovendo, se está ventando. Ele mete a mão e vai fazer. Ele pega a semente e lança. E essa deve ser a nossa atitude. Para o agricultor não tem tempo ruim. Todo tempo ele está disponível para fazer o seu papel. Qual é o seu papel? Crer que ele lançando a semente, ele vai colher frutos.
Então, através desses 3 exemplos hoje, você possa, como cristão, saber que você, cheio da presença do Espírito Santo, será um bom atleta, correrá a corrida da fé e colherá os frutos que Deus estabeleceu para você. Com determinação, empenho, persistência e fé. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé.